Quando eu falo eu, é aquilo que nos conecta com a existência, aquilo que nos conecta com a Kadosh Baruch Hu, com Deus. Então, o processo meditativo, ele deveria levar ao silenciamento tanto dos ruídos externos quanto dos ruídos internos. E aí a pessoa vai me perguntar assim, poxa, mas o que é exatamente essa sensação? Alguns de vocês certamente já experimentaram isso com algumas práticas, imagino eu, e outros de vocês já experimentaram sem saber dar nome. Há um grande tempo atrás, um amigo meu, quando eu comecei a tentar, né, comecei a fazer karatê, um amigo meu virou e falou assim, você sabe quando você percebe que você conseguiu um esvaziamento? É quando você começa a ter uma sensação, isso aqui parece uma sensação de quando eu era criança. Porque as crianças, de forma geral, quando a gente tira o tablet e o smartphone delas, elas são criaturas muito meditativas. Elas têm a capacidade natural, espontânea de meditar, de se esvaziar. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre falo isso também para vocês, né? Que na minha vida a existência ela dialoga muito comigo. Então, talvez se sabia que eu ia dar essa aula hoje, e aí ontem eu resolvi ir com a minha família para fazer aquela trilha que vocês não fizeram lá na Catacumba, no Parque da Catacumba. E aí fui lá eu, com uma esposa que estava com o cabelo coberto, com a roupa de uma mulher judia, né, com saia, fazer uma trilha, e com 3 crianças, uma de 11, uma de 8 e uma de 3. E a gente começa a subir. No início, não sei se vocês já fizeram essa trilha, no início é muito fácil, a coisa flui com alguma facilidade. E aí você vai subindo no chão de pedra e de repente você está num chão de terra e a trilha vai dificultando. E aí eu comecei a observar como cada um reagia em relação àquilo. Eu já estava acostumado, o Rav já tinha me levado para a trilha lá no Morro da Urca, então eu já estava mais escolado, eu estava mais tranquilo. A minha filha mais velha também estava mais tranquila, porque ela também fez a outra trilha do Morro da Urca e ela foi seguindo. A filha de 8 anos, ela começa a ter um ataque de pânico. Eu não vou conseguir, e é difícil demais, e não sei o quê, e eu quero voltar para casa, e bababá. A de 3 anos, estava que nem pinto no lixo. E vai, e não sei o quê, olha um bichinho, e não sei o quê, e olha para cá, e olha para lá e tal. E aí a gente passa um momento muito difícil da trilha, um momento realmente muito difícil, que foi difícil para a família inteira, a gente teve que fazer um cordãozinho lá da confiança. E aí aquele trabalho em equipe, né, desenvolvimento de equipes no mundo corporativo. E aí a gente subiu até um platôzinho. E aí, nesse platô, aconteceu uma coisa muito, muito significativa que eu acho que tem tudo a ver com o tema da nossa aula agora. Esse platô era o seguinte, para trás tinha o desafio que eu acabei de vencer e para frente tinha um desafio ainda mais difícil. Era exatamente assim, se vocês forem algum dia, é na piscinazinha dos barrigudinhos. Tem uma piscina lá que acumularia muitos mosquitos e aí a prefeitura colocou uns barrigudinhos, que é um peixinho que vive em qualquer lugar, para comer os mosquitinhos. Aí, nesse momento, se tomou uma decisão. Minha esposa virou e falou assim, olha só, a pequenininha, ela quer ir com você, mas ela não deve ir com você. Apesar dela querer, dela não estar com nenhum medo, ela não deve ir com você, porque agora vai ser perigoso para ela. A maior, ela vai com você, porque além dela conseguir ir, ela também quer ir, porque ela está empolgada. E a do meio, ela tá em parafuso, tipo, porque ela acabou de falar assim, eu nunca mais vou conseguir sair daqui. Foi exatamente essa frase que a Shirá virou para mim e falou. Aba, eu não vou conseguir sair daqui, porque eu não vou conseguir descer e eu não vou conseguir subir. Como é que a gente vai para casa? E ela tava com as pernas tremendo. E aí vocês vão me perguntar, o que isso tem a ver com uma aula de meditação? Gente, tudo e mais um pouco. Primeiro, pelo exemplo que eu já dei para vocês, de que a pequenininha, ela estava completamente esvaziada de todas as suas expectativas. Ela não sabe que ela acabou de passar por um negócio super difícil e que,
era muito mais desafiador do que ela imaginava. Ela não sabe quais os perigos que existem depois. Ela só quer viver o aqui e agora, naquele momento, e ela não está preocupada com as consequências. E aí você vai me perguntar assim, beleza, é assim que eu quero viver? Não sei. Tem alguma coisa aí desse medo, desse eu, que é importante para a gente, até para um objetivo de preservação. Com relação à do meio, essa é a que mais precisa meditar. Porque os diálogos internos dela chegaram a um tal ponto que imobilizaram ela de qualquer coisa. Ela não consegue nem ver que ela conseguiu ultrapassar um obstáculo imenso. E talvez vocês, em cada uma das cabeças, podem pensar na própria vida, de imaginar quais obstáculos que vocês também conseguiram enfrentar e que muitas vezes vocês se esquecem. E ela não viu que aqueles obstáculos foram aquilo que possibilita ela, né, no caso, a tentar vencer uma barreira maior. E a isso eu chamo de emuná. Quando a gente olha para um obstáculo que a gente passou, sabe que naquele obstáculo alguma coisa ajudou a gente e que aquilo que ajudou a gente vai estar presente depois também. Então, talvez a primeira lição para a gente começar um processo de meditação é que a gente não vai cair no vazio. A gente tem que estar convicto de que no momento que a gente está esvaziando esse balde de sentimentos e de turbulências, vai existir uma pequena voz que vai estar amparando você. É muito importante a gente nunca se desligar do conceito de Akadosh Baruch Hu, de que ele vai estar presente mesmo quando você estiver se esvaziando. E aí a terceira, a mais velha, ela simbolize assim, uma pessoa que racionalmente ela viu o contexto, viu que ela quer se desafiar e viu que talvez ela possa dar aquele passo a mais. E aí a minha pergunta hoje, né, e eu não sei responder, é se eu consigo dar à mais velha capacidades para que ela possa tentar mais, porque quando chegou em casa e foi fazer o dever de matemática, ela se apavorou toda também que ela não conseguia fazer o dever de matemática, mas isso aí é um outro capítulo. Me permitam voltar um pouquinho agora no tempo, depois que eu dei alguns exemplos práticos, para falar sobre a história de Am Israel com relação à meditação. Vocês sabem que os principais meditadores que a gente tem são os nossos patriarcas. E aí eu até encerrei com algumas turmas como que Avraham, Yitzhak e Yaakov, eles faziam esse processo. Cada um ele tinha um foco num tipo especial de meditação. Um olhava para fora, ele era contemplativo, que era Avraham, que ele via o Hesed, ele via a aura, ele via o Tselem, né? Aquilo o aspecto espiritual de cada coisa na existência, e isso movia ele para querer fazer o bem e querer estar integrado a essa existência. Já Yitzhak, ele olhava para dentro, ele era um cavador de poços, estão lembrados disso, né? Ele cavava poços justamente porque ele estava querendo enxergar dentro dele esse aspecto mais sublime. E Yaakov conseguiu equilibrar esses dois pratinhos que estavam rodando através de muitos desafios da vida inteira dele. Pois bem, depois de Avraham, Yitzhak e Yaakov, a gente tem uma fase na história de Am Israel que teve profetas assim aos montes. E foi justamente na época do livro de Malachim, no livro de Reis, que é quando a gente fala sobre a construção do primeiro Beit HaMikdash. Essa época de Malachim é a época que faz com que a maior parte de Am Israel, que é um todo completo, tem uma energia especial em Am Israel para despertar alguns estados de consciência. Então, esse conjunto de Am Israel, ele atingiu o seu ápice, ele atingiu a sua completude com a construção do primeiro Beit HaMikdash e com o fato da maior parte dos judeus, quase a totalidade, viver em Eretz Israel em uma só terra. Então, essas foram as condições básicas para começar a desenvolver uma coisa chamada profecia. Em que consiste profecia? Aí aqui é importante falar sobre uma frase muito profunda de Eliyahu Navi.
O profeta Eliyahu, quando ele fala com a Kadosh Baruch Hu, quando ele fala sobre como ele encontrou a Kadosh Baruch Hu, ele fala, não na tempestade, não no fogo, não nas coisas extraordinárias, eu encontrei a Kadosh Baruch Hu, mas eu encontrei naquela pequena voz, naquele pequeno sussurro, eu encontrei a Kadosh Baruch Hu. Isso aqui já é também um recado para a gente de o que é o processo de meditação. Quando você consegue esvaziar tanto a sua expectativa em relação ao ruído externo, quanto os seus diálogos internos também, o que sobra para você é esse pequeno ruído. Então daqui tem o relacionamento de estados mediúnicos, estados meditativos, com a profecia, que é o processo de que a existência, aquele que habita a existência, aquele que habita fora da existência, ele conversa com você. Então começou a pipocar nessa época um montão de profetas. Só que aconteceu um fenômeno muito, muito importante, muito grave também nessa época. Qual foi? Começou a acontecer muito o que a gente chama de Avodah Zará. O que significa Avodah Zará? É um trabalho estranho. Assim é a tradução. A gente traduz por idolatria. E aí eu vou explicar para vocês em que consistia isso. Você imagina pessoas mediúnicas, tá? A maior parte do povo praticando isso, conseguindo uma conexão muito, muito intensa com a existência. O que acontecia com essas pessoas é que, de repente, elas esbarravam numa árvore e elas estavam tão tomadas por esse processo de esvaziamento que elas olhavam para a árvore e viam a aura da árvore. Alguém viu Lucy? Um filme com a Scarlett Johansson? Levanta a mão. Esse conceito está muito expresso naquele filme, de que ela, depois de um tempo, ela, com aquela substância, etc., ela começa a enxergar as coisas por trás da existência. Então, essa metáfora que era usada em Lucy, né, das energias, etc., era mais ou menos o que essas pessoas, nessa determinada época, viam. Então, elas viam a árvore, tinha essa aura. Elas viam a pedra, tinha também essa existência. Qual era a tentação que elas tinham? De resumir essa experiência somente naquela parte. Então, uma definição muito importante para a gente, que eu acho que a gente tem que levar para a nossa vida inteira, é que Avodah Zará, que é um trabalho estranho, significa quando você atribui um poder extremo, ilimitado, a uma coisa limitada, a uma coisa que não reúne todas as prerrogativas para a sua verdadeira adoração. Por isso que, judaicamente, só é permitido a gente adorar a Kadosh Baruch Hu, porque a gente nem consegue definir. Eu estava até lendo um capítulo desse livro especificamente, que o autor, Aryeh Kaplan, Rav Aryeh Kaplan, Zichron Livrahá, ele fala que é tão difícil a gente conceber a ideia de Kadosh Baruch Hu, que ele está como se fosse entre a ideia de princípio, que é uma ação, e um ser, que é como a gente se relaciona no mundo. Mas ele não é nada disso, nem uma coisa nem outra. Inclusive, desse paradoxo, eu até pego uma carona. Vocês sabem que no Oriente tem muitos processos para se atingir um estado meditativo. Um deles é fazer perguntas que ultrapassam a nossa própria lógica. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu vou fazer duas perguntas para vocês, tá? A primeira pergunta é: qual é o som que faz uma mão batendo palma? Não. Não é isso. Isso são duas mãos. Uma mão batendo palma. Pensa nisso. Outra coisa. Se no meio de uma floresta tiver uma árvore que solta do galinho da árvore uma noz e cai no chão, mas não tem nenhuma criatura para escutar esse som. Qual é esse som? Existe som? Existe? Ninguém escutou? Eu acho que bater palma é feito com duas mãos, assim, tipo, por exemplo, sabe? Você bate palma com duas mãos. Tu pode estalar um dedo, tipo, você tá estalando o dedo. Tipo,
mão, não sei, a palma da mão só, mas os dedos compõem. Eu concordo. Os talos só pra imaginar. Tá, o objetivo do exercício, certamente que não é... Ah, mas como é que você pode dizer que o rapto é o observador? Cara, isso é muito judaico, né? O judeu, ele racionaliza tudo. Né? Não adianta. Tem que... Tá, gente, era só um exemplo. Respiração, vamos lá. Gente, me ajuda. Pensa depois, sozinho, no quarto escuro, com uma chama de uma vela acesa, aí você vai achar a resposta. Oi? Não entendi. A da noz é o seguinte, caiu numa floresta, uma noz, e, em teoria, se você estivesse lá, você escutaria. Só que o conceito aqui é que não tinha nenhuma criatura para escutar. E som é um conceito ok, que é a vibração, só que com um estímulo sensitivo do nosso órgão auditivo ou de qualquer outra criatura. A pergunta aqui não é se houve uma vibração. Houve uma vibração, a física explica. A pergunta é se houve som, já que o som depende de alguém escutar. Gente, isso aqui é só uma... O objetivo... Concordo. O objetivo aqui, na verdade, é o seguinte... Qual a definição de Deus é algo que escapole muito da nossa consciência. Tipo, como Deus é algo que ultrapassa todos os limites do pensamento, é muito difícil a gente capturar a ideia de Deus através da nossa lógica, porque ele criou a lógica, percebe? Tipo, ele está fora da Matrix. E a gente está dentro da Matrix e a gente não é o Neo, entendeu? Ou Neo. Então, Neo ficou esquisito. Então, esse processo, os orientais, eles preferiram esse caminho. A forma da gente capturar uma ideia transcendente, que ultrapassa todos os limites, os orientais escolheram esse. A gente escolhe a ideia de Deus, com todas as prerrogativas que existem dentro dessa ideia. Beleza. Gente, me permite uma colinha, só para eu lembrar aqui da sequência. Ah, não. Assim, inclusive nessa época, havia também um outro perigo, que vocês sabem que pela Yadut existem mundos espirituais. Então o esvaziamento de uma pessoa completamente, ela ficava vulnerável também para a influência de outras entidades espirituais. Assim como outras almas que já viveram nesse mundo e etc. Então havia o esvaziamento de si mesma. A pessoa se esvaziou, agora ela está completamente zerada, ela está num processo mediúnico, meditativo, e ela tirou, é como se ela fosse um recipiente. E aí o que você vai colocar nesse recipiente? Se você não tiver um trabalho adequado, se você não for bem orientado, é perigoso porque algo espiritual pode também se aproveitar desse recipiente. E quanto menos esse recipiente for dado à espiritualidade, mais vulnerável ele vai estar a esse processo. Tipo, uma pessoa que faz tefilá todo dia, uma pessoa que coloca tefilim, uma pessoa que está sempre em contato com a Kadosh Baruch Hu, é como se fosse um clia que só aceita um tipo de recipiente, um tipo de conteúdo. Enquanto que outro que vai experimentar isso a Bangu pode também correr um sério risco de ser preenchido por um outro processo. O Rav Aryeh Kaplan, ele até assusta um pouco, ele fala assim, certos processos meditativos a pessoa não quer voltar, porque é tão sedutor, é um prazer tão diferente de qualquer prazer que a gente tem estando consciente, que a pessoa fica tentada a não voltar. Então, beleza. Uma prática que a gente pode usar, vocês podem tentar usar, é a prática de mantra, tá? E aí o Rav Aryeh Kaplan, ele fala assim, eu sei que mantra é uma palavra que vem de uma outra cultura, mas talvez para dialogar com um público judaico, eu ainda precise usar esse vocabulário
para tentar compreender o que significa. O mantra básico do judaísmo, e aí não tem nada a ver com a meditação transcendental, que cada um tem um mantra pessoal, etc. No judaísmo tem um único mantra que é muito universal, é assim, Ribono Shel Olam. Todo mundo pegou? Ribono Shel Olam, que é o criador de tudo, do mundo, do universo, de todas as criaturas. Repetindo, assim fala o Rav Nachman, que viveu no século 17 e 18, ele fala que, através da repetição dessa frase, a pessoa é capaz de desenvolver estados muito profundos de meditação. Só que não vai ser num dia, não vai ser numa semana, não vai ser num mês. Vai ser com essa intensa repetição disso. E ele ensinou isso porque ele falava para todos os discípulos que as pessoas precisavam buscar conversar com a Kadosh Baruch Hu. E aí, o próprio Rav Aryeh Kaplan, ele fala assim, é muito difícil você conversar com a Kadosh Baruch Hu, porque tipo assim, tá, cheguei aqui, beleza. E aí, Deus? Pô, tu sabe todas as minhas podreiras, né? Pô, legal, hein? Aí você já fica envergonhado. Aí tu já fica, pô, o que eu vou falar pra esse cara? Vou falar que aquele dia eu tava assim, pô, mas não era bem aquilo, não sei o quê. Você começa já a achar um montão de desculpa. Então você não consegue estabelecer um diálogo. E aí o Rav Nachman fala assim, olha só, quando você for falar com ele, só fala Ribono Shel Olam. É como se fosse aquela criança que tá falando assim, mamãe, 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 o tempo todo, ima, ima, ima. Lá em casa, esse mantra é o tempo todo, assim, do banheiro, da cozinha, de qualquer lugar. Aconteceu alguma coisa, tem um mantra. Então, o Ribono Shel Olam, ele tem esse conceito de que você vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Vocês sabem que eu tentei outras na minha vida passada. Vida passada eu brinco, né? Porque todos vocês sabem que eu sou Baal Teshuvah, que eu abracei as práticas do judaísmo depois de algum tempo na minha vida. Então eu pratiquei um pouco de meditação antes também, e eu tinha a seguinte dificuldade. Eu conseguia chegar a um estado de esvaziamento, só que eu chegava lá e tipo assim, e agora? O que eu faço? E o que faltava para mim era justamente usar esse estado de meditativo, onde você não tem nenhuma expectativa, é o momento propício para você iniciar um diálogo com a Kadosh Baruch Hu. Tipo, não tem ninguém vendo. Agora é hora de você falar com quem criou você, com quem criou tudo. Percebe? E não existe um prazer, não existe um conforto. Sabe aquele momento que, tipo assim, pô, você tem, sei lá, vou falar um exemplo meu de novo. Você tem 12 anos de idade e aí você estava no seu colégio e aí bateram a porta atrás de você e um montão de gente começa a gritar, vai morrer, Isaac vai morrer. Falaram isso pra mim e começaram a me bater. Então quando... Bullying, né? Bullying. Pois é, eu sofri muito, gente. Quando eu cheguei em casa pra contar isso pra minha mãe, tipo, o que eu queria? Eu queria um colo, eu queria um conforto. No fundo, quando a gente está falando com a Kadosh Baruch Hu, nesse estado de esvaziamento, a gente está buscando um colo, a gente está buscando um conforto. É a mesma coisa. Mais uma coisa, a posição na meditação judaica, ela tem que ser de uma forma que você fica confortável, sem total relaxamento. O que eu quero dizer? Na verdade, em qualquer prática é isso. Quando você vai meditar, você tem que ficar de uma forma... Você não deve meditar deitado, porque isso vai te levar a adormecer, ou vai te dar cãibras ou algum tipo de incômodo. Quando você fica consciente muito tempo deitado, você começa a ter algum formigamento, etc. Então, é melhor que você fique com a coluna ereta, como se você estivesse numa cadeira, sentado. E aí vocês vão me perguntar assim, mas e a lótus? E a posição de lótus? O Rav Aryeh Kaplan, ele desmistifica de uma forma sensacional essa questão da lótus. Ele falou assim, o Ocidente, ele recebeu a prática de meditação do Oriente. E no Oriente, a prática de se sentar confortavelmente é sentar com as pernas cruzadas. Então, no fundo, o objetivo do oriental
de, para sentar em meditação, cruzar as pernas, não é porque isso significa uma coisa, porque a lótus está no lodo e ela é uma flor belíssima, etc. É pura e simplesmente uma situação confortável de estar sentado. E aqui o Rav Aryeh Kaplan, ele resolve duas coisas com um conceito só. Primeiro, que se você não sabe fazer o lótus, você deve meditar numa posição confortável sentado, com as mãos repousadas, não deve cruzar os dedos, porque isso é um outro problema que pode ser tema para uma outra aula, mas não se deve cruzar os dedos das mãos. Então, repousa as mãos ou no coração, ou na barriga, ou nas pernas, sentado. E a outra coisa é que ele fala, não tem problema nenhum, se a forma que você tem de meditar é sentado de pernas cruzadas, essa é a forma que você vai encontrar. Não tem problema com isso também. Beleza. Então a gente já falou de duas técnicas de meditação. Uma é através da respiração. E por que respiração, gente? A respiração, quem biomedicina, médicos, etc., podem falar melhor do que eu. A respiração, ela faz parte de um processo parasimpático. O que significa isso? Que mesmo quando você não está consciente da respiração, ela está funcionando. E eu falei no início da aula que uma das formas de você atingir o silenciamento do seu ser é esvaziando e harmonizando as suas consciências. Então você tem que harmonizar o seu inconsciente com o seu consciente. Quando você traz o foco para a sua respiração, é como se você colocasse para dialogar o teu inconsciente, que é a respiração parasimpática, com o seu consciente, que é a respiração deliberada. Então não é à toa que muitas práticas de meditação começam através da respiração. Porque esse é o truque. É onde você vai conseguir buscar o foco da sua percepção, tanto no seu inconsciente, que funcionaria automaticamente, quanto com o seu consciente. A segunda técnica, que também é fácil, é o mantra, que aí eu já falei aqui que um mantra muito recomendado é Ribono Shel Olam. E aí você vai me perguntar, mas faz isso rápido ou faz devagar? Faz alto ou faz sussurrando? Depende. Você está muito agitado? Faz rápido. Você está se acalmando? Faz bem devagar. Você está no meio de outras pessoas? Faz baixo, né? Tipo, eu não vou chegar aqui, tipo, vou perturbar as pessoas e vou ficar envergonhado. Então você vai fazer com sussurro, você vai fazer para dentro, exatamente, inclusive, como é a prática da Midá. Aliás, eu pulei uma parte muito importante. Vocês se lembram que eu falei que lá no primeiro templo havia toda a prática de meditação entre todas as pessoas do povo de Israel. Quando a gente teve o primeiro exílio, a gente perdeu tudo isso. E os Rahamim, eles viram que isso também era uma coisa perigosa de se ensinar de uma forma a esmo, sem o devido aprofundamento. E aí é muito, muito significativo que a assembleia que se formou depois do primeiro exílio, quando o Am Israel volta para Israel pela primeira vez, que já é para começar a época do segundo templo, o Knesset HaGedolah, que eram os sábios da grande assembleia, eles instituem as Brachot e a Amidá. Então, gente, basicamente, as Brachot e a Amidá são formas de mestres, assim, inigualáveis, traduzirem para o povão uma prática de meditação que todo mundo poderia repetir sem nenhum perigo. Então era como se fosse assim, um livrinho de mantra que todo mundo vai seguir e cada vez, se a pessoa estiver completamente consciente de cada frase que aquilo representa e de cada técnica, ela vai conseguir também, através da prática diária, 3 vezes por dia. E aí lembra da primeira regra também, de que a meditação ela só vem com uma prática ininterrupta. Você sempre tem que fazer essa prática, porque aquilo senão vai desvanecer, você vai esquecer de como se faz. Então a prática da Amidá, olha só que bacana, é uma forma do Knesset HaGedolah, da grande assembleia,
de fazer com que todo o povo, do mais simples ao mais letrado, pudesse ter acesso a uma ínfima parte de processo meditativo. Sobre contemplação, as pessoas que já leram Osho devem ter esbarrado nisso aí. Você pega uma rosa e você começa a olhar para a rosa e começa a ver a natureza dela em todos os detalhes, etc. Gente, esse processo de contemplação, ele está completamente ligado ao processo judaico de meditação. Quer ver um exemplo? A gente usa tzitzit. E a gente sempre no Shema Israel, a gente fala uritem otó. A gente vai pegar franjas, tá? Um tecido de lã, todo trançado, com uma forma de trançar que é relativamente complexa, e vai olhar para aquilo e vai refletir sobre aquilo. Então, esse é, assim, o primórdio, né? Desde a época de Moshe Rabbeinu, era o primórdio da prática meditativa contemplativa. A prática contemplativa é muito ligada ao Avraham Avinu, que você olha para uma coisa de uma maneira fixa, olha para ela e começa a perceber todos os seus detalhes. Tem uma amiga minha no trabalho, Lo Yehudiá, não judia, que está fazendo um curso de meditação. E ela fala que o curso dela usa uma uva passa. Sabe aquele raisin? Pega uma uva passa e você fica 20 minutos ali olhando para uma uva passa, em todos os seus detalhes. E olhar para essa uva passa é uma forma de você desencadear esses processos de meditação na sua mente. A pergunta é, por que esse processo ele desperta uma situação de meditação? A resposta é que toda a existência, todas as coisas, elas têm uma fagulha divina. Elas só se sustentam, elas só existem porque Deus está num processo infinito de criação dessas coisas. Há séculos atrás era muito difícil a gente precisar isso. Tipo, como assim? Precisa de ter uma energia, alguma coisa que mantenha aquilo? Não é possível, isso aqui é uma coisa estática. E aí, com as descobertas científicas, o que a gente descobriu? A gente descobriu que tem um movimento infinito em todas as coisas. Tem átomos, tem prótons, tem elétrons, tem ínfimas partículas que estão o tempo todo ali vibrando. E aí, fica outra dica aqui para vocês. Tem um site chamado The Scale of Universe, tá? Vocês procuram no Google a escala do universo. E é uma animação em flash que você vai rodando a rosquinha do mouse e você vai vendo tudo que o homem já descobriu desde a escala menor até a escala maior do universo. Só isso já vai ser... Quando chegar em casa, então, hoje, abre The Scale of Universe. Cara, é capaz de você ficar ali por muito tempo olhando quão complexa que é a criação de Akadosh Baruch Hu. Tanto do macro, que ele vai até zilhões de quilômetros, até o micro, que vai a 10 elevado a menos 30... É menos 10? Ah, não, mas ele vai antes. Ele vai até a nuvem de Boson, não sei o quê. Que é o... Obrigado. A Georgia acabou de lembrar que para ver um átomo tinha que ser 10 elevado a menos 10. Só que ele vai mais, ele vai até acho que menos 30, se eu não me engano. Menos 37? Então vai mais então que isso. Ele passa do elétron. Ah, é? Gente, whatever. Então, eu acho que vocês entenderam o que significa contemplação. Tem uma outra técnica, também judaica, de meditação através da contemplação. Tá todo mundo comigo? Ou já diálogos internos? Que é a seguinte. Pega um pote de óleo, de azeite de oliva, pega um pavio de linho e acende uma lamparina, tá? Você pode usar até uma buchinha de cortiça e coloca o pedacinho de linho ali. Por que isso e aquilo? Por que o azeite e por que o fio de linho? Porque os nossos sábios falam que a chama mais pura, mais branca, mais livre de resíduos, vai ser exatamente essa que você vai fazer. E aí começa a observar essa chama. Tem um amigo meu que começou a fazer também meditação
em outro também não judeu, e ele fazia meditação através de uma chama, que é muito efetivo também. E aí o Rav Aryeh Kaplan ele fala uma coisa muito incrível. Ele fala assim, você vai começar a perceber nuances de cor com calor, que são o vermelho, o laranja e o branco. Só que ele fala que depois de um tempo, e na base tem aquele azulzinho que é alguma coisa que está sendo consumida. Ele fala que depois de algum tempo, você vai começar a observar em volta da chama uma coisa parecida com nada. Na separação da chama com o ambiente, o Rav Aryeh Kaplan fala que você vai começar a ver um tom de um azul safira. É um azul bem claro, bem tênue. E aí ele fala que quando você começar a perceber esse azul, é que você viu o tselem da chama. Você viu a película espiritual dessa chama. E ele vai mais além. O azul é algo extremo. Esse azul bem clarinho é algo muito ligado à espiritualidade no judaísmo. Vocês querem ver uma coisa? O Midrash fala que Am Israel, quando Am Israel foi receber o Lujot HaBrit, foi receber as tábuas da lei, todo o povo de Am Israel estava caminhando sobre um chão de safira. Assim diz o Midrash. E aí você, beleza, quando você vai contar para seus filhos isso aí, que é o pshat, o simples do Midrash, você vai falar o quê? Ah, gente, é muito lindo, né? Uma pedra preciosa, muito bonito, etc. Você vai pegar o pshat. Só que o Rav Aryeh Kaplan, ele vai mais além e fala assim, vocês sabem o que é essa safira? Safira é quando você vê o espiritual dentro do espiritual, dentro do espiritual. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era criança, tinha lá na cristaleira da casa da minha avó, esteja em bom lugar, lá em Teresópolis, tinha um espelho. Quando você abria a cristaleira assim para ver os copinhos, era toda espelhada. E aí eu ficava fascinado que quando você colocava um ângulo, o espelho, começava a ficar repetido a minha imagem de uma maneira infinita. E eu ficava ali muito tempo olhando aquilo, e eu não sabia que eu estava meditando. Como tinha criança, 7 anos. O Rav Aryeh Kaplan fala que safira, essa safira do Midrash, era o objetivo de você enxergar o nada. Quando você vê, por trás daquilo tem uma outra coisa, por trás daquilo tem uma outra coisa, por trás daquilo tem uma outra coisa, e nunca tem nada, isso é mais um nível de meditação que é através do nada. O nada é muito difícil, então vamos só passar por mais duas aqui. Tem uma outra técnica que se chama visualização. A técnica da visualização é o seguinte, você fecha o olho e através dessa escuridão, era uma outra coisa que quando eu era criança eu fazia antes de dormir. Eu fechava o olho e começava a tentar imaginar o que tinha nessa porta do olho, tá? E aí no início era uma escuridão. No início era uma escuridão e de repente começa a vir algumas faíscas de luz. E aí a tua mente começa a trabalhar naquilo e ela começa a moldar algumas imagens. O Rav Aryeh Kaplan fala que para você continuar bem aterrado, bem nessa realidade, é importante que nessa técnica da visualização, que novamente não vai ser num dia que você vai conseguir isso, não vai ser numa semana, não vai ser num mês. Mas com essa prática toda vez, imagina assim, sempre antes de dormir eu vou fazer isso. Fecha os olhos, escuta o teu coração bater e focaliza na parede do teu olho. Na verdade, o teu olho, quando você fecha, ele vira para olhar para cima, aqui, para essa região aqui do cérebro. Inclusive, essa é a posição, eu já disse numa das turmas, não à toa, quando a gente faz aqui do chá, na repetição da Amidá na sinagoga, a gente faz exatamente essa forma. Quando a gente vai buscar nossa maior união com a Kadosh Baruch Hu, a gente fecha os olhos e a gente junta os pés e dá os 3 pulinhos, que é como se tivesse... O Mozart até brincou, ele vai levitar, não sei o quê. É a nossa forma de levitar é dar esses 3 pulinhos, porque a gente está olhando com o nosso terceiro olho, com o nosso olho da mente. Essa é a técnica de visualização.
E aí vocês vão me perguntar, o que eu devo imaginar? Olha, o Rav Aryeh Kaplan, ele fala que a melhor forma é você começar com Yud Kei Vav Kei. Se quem não souber o que é isso, depois eu mostro num livro aí qualquer, tá? Mas é a letra Yud, a letra Rei, falar bem separado, a letra Vav e a letra Rei, que forma o tetragrama, que é o nome de Akadosh Baruch Hu, é um nome muito sagrado de Akadosh Baruch Hu. No momento em que você tenta visualizar isso, isso vai te despertar um estado de consciência também diferente e mediúnico. Beleza. Antes de chegar no nada, que talvez seja o mais difícil, existe também o processo meditativo de dança, um processo corporal. E talvez alguns de vocês já devem ter sentido quando estão no meio de um casamento. Sei que ontem teve um casamento. E vocês estão numa roda. E vocês estão numa roda e tá aquela confusão, aquela muvuca, e você se deixa levar pelo fluido, pela fluidez do ritmo da música e dos seus companheiros. Você vai dançando e você não está mais sentindo que você está dançando. Esse também é um estado muito espiritual, muito mediúnico, através do trabalho de todo o corpo. Mas lógico que nesse processo você também vai ter um montão de diálogos internos. Ah, eu estou passando ridículo, fulano está com CC, né? Por que o cara me esmagou, pisou no meu pé? Quando você... Pode falar. Biodança. Pronto, tem um nome ocidental, biodança. Então, os antigos judeus, eles também praticavam isso. Vocês sabem onde eles praticavam? No tratado de Sukkah, que fala sobre a festa de Sukkot, de todos os dias, fala que não existia dia mais alegre e festivo como o Simcha Ben HaShoevah. Cadê o Rav? Ele não tá aí? Simcha Ben HaShoevah, que era a festa das luzes, de troca das águas do templo. Você sabe o que se fazia nessa época? Saca malabares? O cara jogando uma tocha acesa para cima? A Guemará fala que os nossos sábios... Como é que você imagina os nossos sábios judeus? Velhinho, corcunda, barbão grande, né? Fala que os nossos sábios, nesse dia, eles pegavam tochas e jogavam e faziam círculos com as tochas. E nessa mesma vibe, eles começavam a rodar infinitamente em espirais com todo o povo. Eles começavam a rodar e todo o povo acompanhava, e nesse momento fala que o povo atingia o dia mais alegre do ano. Gente, assim, para um bom entendedor, meia palavra basta. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam em profunda meditação por meio da dança. Tem mais um exemplo de meditação através do corpo, que eram as posturas que os Kohanim faziam no templo. Vocês sabem que os Kohanim, no momento mais sagrado, quando o Kohen Gadol ele saía do Kodesh Kodashim e falava o nome secreto de Deus com 72 letras, sabe em Yom Kippur, quando a gente fala Baruch Shem Kevod Malhutov Leolam Vaed? Essa frase. Alguém faz. Nesse momento, todas as pessoas que estavam no pátio, elas abraçavam o chão. O que significa abraçar o chão? Assim descreve a Guemará. As palmas das mãos estavam no solo, a ponta dos pés estava no solo, o rosto da pessoa estava no solo, como se fosse a pálpebra da pessoa estava encostada no solo. E nessa posição as pessoas gritavam a frase que a gente fala murmurando depois de chamar Israel. Esse era o contato máximo no dia mais sagrado. E era uma meditação postural. Tinha outras meditações que parecem até com algumas posturas de yoga que... Oi? Essa também é uma postura de yoga? Eu não sei, eu nunca fiz. Não, mas era de barriga para baixo. De barriga para baixo, todo, como se você tivesse esparramado. Eu nunca fiz.
Beleza, então tinha também esse tipo de meditação postural. Beleza. Agora vamos falar sobre o nada. Gente, eu acho que está muito explícito que quando o Zen fala do nada, na verdade ele está falando de Akadosh Baruch Hu. Ele está falando do conceito de algo não compreensível para as nossas próprias mentes. E assim os nossos sábios falam que para você imaginar Akadosh Baruch Hu, você tem que pensar no nada. E aí o Rav Aryeh Kaplan lhe dá alguns truques, tá? Primeiro truque. Imagina o que tem na parte de trás da sua cabeça. Esse é o primeiro truque para pensar no nada. A pessoa tem que fechar os olhos e ficar pensando no que tem atrás da sua cabeça. Como isso está completamente fora da sua linha sensorial, você não está ouvindo nada que está atrás da sua cabeça, você não está vendo, você não está sentindo, isso é o nada para você. Lógico que para outra pessoa vai ser alguma coisa porque ela vai estar vendo. Mas para você, para exercício próprio, tenta imaginar o que está atrás da sua cabeça. Outro exercício. Fala que a pessoa, para tentar imaginar o nada, ela tem que imaginar um vazio. Só que o próprio vazio ele está cheio de ar. E aí o Rav Aryeh Kaplan vai mais além. Ele fala assim, tenta imaginar um recipiente de cristal em que dentro dele não existe nada. Ele é completamente transparente, a ponto de que a tua percepção está ultrapassando ele completamente. E aí volta a questão do infinito. Por quê? Porque ele fala, mas mesmo isso também é um pensamento limitado. Você tem que pensar que é uma sucessão de cristais e que o nada, ele só vai estar atrás do último cristal, seja lá onde ele estiver. Assim seria uma forma de você capturar o nada. Tem uma outra forma mais elevada, que confesso que nunca imaginei alcançar, que é no processo de visualização, que é o de olhos fechados, olhando Yud Kei Vav Kei, tem que começar a expandir a partir do Yud como se fosse um fogo branco misturado com fogo negro. Gente, é demais para mim também, tá? Mas assim os nossos sábios falam que as primeiras Luchot Abrit, as primeiras tábuas da lei, estavam escritas assim, fogo negro sobre fogo branco. Na verdade, os nossos sábios eles estavam querendo dizer que o processo que todo o povo chegou a alcançar em Matan Torá era um processo máximo de estado de meditação, que a gente conseguia enxergar, seja lá o que for isso, um fogo negro com fogo branco. Mas o Rav Aryeh Kaplan ele fala que o truque é ficar focalizando no Yud e imaginar que no espaço do Yud, com o seu fundo, não existe nada. E aí tem uma partícula de nada. E depois você começa a expandir isso para toda o tetragrama que você está visualizando, e aí ele vai conseguir dominar a cena inteira. Assim você vai conseguir visualizar o nada. E aí a pergunta que fica para a gente terminar é o seguinte, por que yoga? Né? A gente colocou no cartaz a questão da yoga. A yoga ela tem um grande facilitador para você conseguir atingir esses estágios. Porque através de movimentos corporais que você acaba sentindo dores, alongamento, tônus muscular, que você precisa fazer uso da sua coragem. Eu não sei se algum de vocês já fez aula de yoga, mas muitas posturas precisam muito de coragem. Precisam de, no momento em que você está naquele platô lá da trilha que eu falei no início da aula, você precisa dar o segundo passo, senão você jamais vai fazer aquela postura. Então, uma aula de yoga completa é aquela que, através das posturas, você está trazendo a sua consciência para o seu corpo, percebe? Você veio de um dia completamente tumultuado, você está cheio de ruído, você está conversando com você está se punindo, você está, enfim, está completamente afogado, está olhando para o celular toda hora, está completamente enlouquecido de processos mentais e externos, e aí você tem um momento único
para você trazer a atenção simplesmente para o seu corpo. Só que é muito interessante você perceber o seguinte, uma aula de yoga ela só é completa quando termina no relaxamento e você depois senta para meditar. Então, eu queria fazer um convite aqui para vocês, ainda não sei muito bem. Fala, Débora. A yoga é uma prática que é muito relacionada ao budismo, a outra religião. Na verdade é o hinduísmo, não o budismo, hinduísmo, da Índia, que tem um panteão. Não. É porque na Índia você teve duas religiões, mas continua, e aí? O judaísmo enxerga a prática da yoga, não une nenhuma das... Então, o Rebbe de Lubavitch, que inclusive hoje é o Yortzeit dele, hoje a gente está sob a aura, né, sobre as influências da alma do Rebbe de Lubavitch. Hoje foi a data do falecimento dele, Gimel Tammuz. 3 de Tammuz é hoje, exatamente. E não à toa a gente está falando sobre um assunto muito espiritual. Ele falava o seguinte, que antes de você buscar a grama do seu vizinho, é muito importante para o judeu conhecer a sua própria origem, a sua própria energia, a sua própria cultura. Então ele defendia que os judeus buscassem formas judaicas de meditar. Uma alternativa, porque o maior problema da yoga é que ela tem, e eu pesquisei um pouquinho isso, tem muitas discussões sobre isso, tá? É o nome das posturas, porque elas acabam, como eu falei, elas acabam pegando uma parte do todo. E o objetivo judaico na yoga seria você conseguir fazer disso uma conexão depois com a Kadosh Baruch Hu. Então a forma judaica que foi encontrada, que é o kosher yoga, né, é não dar o nome para as posturas, mas falar delas anatomicamente. Tipo, não faz nenhuma associação, isso não parece com aquilo, não parece... Isso é o teu corpo, ponto. E aí você vai descrever anatomicamente. Ou você vai fazer uso de algumas semelhanças, para ficar mais descritivo, vai fazer semelhanças com o abecedário em hebraico. Então existem muitas né, assim, de posturas com as posturas originais da yoga, todas associadas às letras do judaísmo. Então eu tenho, um outro sonho meu era conseguir, aqui no Bait, em algum dia, né, dar uma aula de yoga para vocês. E aí eu vou ver ainda com o Rav Benjamin, provavelmente em julho, quando vocês estiverem de férias, a gente vai tentar colocar um dia específico aqui no mesmo horário, né, das férias de vocês, no horário da noite, para a gente fazer uma aula aqui e tentar experimentar isso na prática, né? Aqui a gente ficou muito na teoria, só sujou o amiguinho do lado, mas aquilo que a gente falou muito na teoria, a gente tentar vivenciar isso na prática. Bezrat Hashem, que essa prática, que esses conceitos sirvam para a gente perceber a verdade, perceber que a Kadosh Baruch Hu, isso que a gente nem consegue definir, que é completamente ilimitado, ele está o tempo todo sustentando a existência e ele está fora da existência, e Bezrat Hashem, com a ajuda dele, pedindo a ajuda dele, a gente vai conseguir despertar essa percepção e possa fazer bom uso dessa energia. Só para terminar, uma metáfora aqui, hoje eu vi uma pessoa andando de bicicleta, era uma bicicleta com um motorzinho, o cara fez em casa. E aí eu fiquei me perguntando como que ele estava conseguindo andar, se quando parasse o motor, se ia acontecer que nem bicicleta de criança. Você se lembra como é que é bicicleta de criança? Não tem aquele ajustezinho que faz rodar em falso. Todo mundo tá comigo, não? Eu tinha uma bicicleta quando eu era criança que quando eu girava o pedal, ela andava, mas se eu parava de girar, ela parava também, de uma maneira abrupta. E aí depois de um tempo, o que acontece? Você troca para uma bicicleta que ela só pega a coisa positiva. Então o recado que esse insight veio para mim hoje na hora do almoço, o recado que eu tenho para vocês é o seguinte: o processo de se unir a Kadosh Baruch Hu, o processo das mitzvot, das brahot, etc., é um processo em que a gente busca estar com uma bicicleta que tem esse aparato que permita você andar mesmo quando você está cansado. Percebe? Esse processo meditativo é o momento em que você vai causar um esvaziamento, vai causar uma não expectativa, e isso vai permitir a você
pedalar sem os pés. Você vai conseguir fazer aquelas coisas que você precisa fazer no seu cotidiano, sem ansiedades, sem muitas preocupações, porque esse é o sentido verdadeiro da emuná. O sentido verdadeiro da emuná é que no final, assim como eu costumava falar com os meus amigos no vestibular, é que tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda, é porque ainda não chegou no final. Gente, muito obrigado aí pela atenção.